Este projeto é de autoria da produtora pernambucana Rita Chaves, visando virar aquela famosa chavezinha. O curso de iniciação em iluminação cênica tem como objetivo dar o pontapé inicial a simpatizantes e profissionais iniciantes para uma viagem nesse maravilhoso mundo colorido da luz. Passo inicial para um caminho profissional de muito sucesso. Olá a todos, que bom revê-los para mais essa aula. Essa videoaula eu pretendo aqui falar sobre cor, de como surgiu a concepção do RGB, das cores primárias, secundárias. E antes disso eu queria mostrar como nós da iluminação utilizamos os recursos que nós utilizamos para obter as cores, das cores à luz. Eu tenho aqui comigo um catálogo da Lee Filters, é um fabricante americano, inglês, não sei exatamente agora te dizer, onde você vai aprender a trabalhar com as cores. Você busca as cores que você quer, tá? Então a gente tem um catálogo aqui, imenso, tá? De muitos filtros. E no finalzinho dele ele tem uma parte aqui que eu vou mostrar para vocês o que é os efeitos também utilizados para os designers. Como é esse, Esse é um catálogo especial da Rosco, só para designer. A gente tem espelhos coloridos, imitam janelas, glamour, uns recursos, cortinas. Tá vendo? Bem legal isso, né? Eu tenho essa coisa dos filtros, das gelatinas que a gente coloca na frente dos refletores. Eu tenho aqui para mostrar para vocês também. Há um outro catálogo de designers da Rosco, esse, só para design, tá? Bem legal. Então vocês sabem por onde começar a procurar as coisas. E eu tenho um outro aqui que eu queria mostrar, que é dentro da Rosco ele tem as variantes também de catálogos. A Cinegel, já filtros para o cinema, para a luz do cinema. Olha que legal. Aí você tem os CTOs com meio tom, com um tom. Falou a fotografia. Você tem um monte de recursos, os spoons, frost, os difusores, rebatedores, tem uma série de coisas aqui, um catálogo só para a área de cinema, de fotografia. Deixa eu ver o que mais. E a Rosco não perde tempo, não perdia tempo no mercado, né? Ela criou também um catálogo E-Color, com uns filtros mais baratos, mas que também a durabilidade deles não é muito longa, não. Então aqui é bom vocês saberem que existe isso. Deixa eu ver mais um. Outro Cinegel para cinema, para cenário, para cor. Olha como é que é o nome dele. De Jungle Book. Deixa eu ver o que mais que é interessante. Então a gente tem ali, tem a Rosco, tem essa Cal Color. São variantes. Barbizon é um quartel-general para iluminadores que tem em Nova York. Eu tive esse privilégio de poder viajar muito a trabalho, nunca fui a passeio, mas sempre a trabalho, e aproveitava que eu estava nesses lugares e saía atrás, fui descobrindo onde é que vendia, como é que... E aí esses catálogos de filtros sempre me deram. E eu trouxe acho que uns 40, 50, fui trazendo para os amigos brasileiros também. E claro que eu não... Esse conhecimento, compartilhar é muito bom. Um outro fabricante, Guncolor, né? Então fica todo mundo achando só que era ali, não sei o que mais. Não é bem assim, não. Tá bem? Então tá aqui uns catálogos de filtros coloridos, porque a nossa apresentação agora vai ser sobre cores. Opa, me lembrei de mostrar para vocês conhecimento, não custa nada passar para os outros. Olha o que eu tenho aqui na minha mão, tá vendo? Esses são os filtros dicróicos que se utiliza nos moving lights, nos aparelhos mais modernos, antes da chegada dos LEDs coloridos. A gente tem isso aqui ainda em muito aparelho. Olha só, os verdes lá na parede branca, dá para refletir melhor. Então você sai misturando ele. Então a gente tem aqui um vermelho
com amarelo, você passando a luz aqui por dentro, você vai conseguindo os âmbares, os laranjas. Aqui, ó, o azul. Filtros dicróicos, tá? Também, a partir da próxima aula, a gente vai falar de equipamentos de refletores, e aí você vai poder entender que através desses filtros dicróicos também se construíram os gobos, que fazem os efeitos de projeção. Ou seja, ele começa a ter gobo colorido, efeitos já coloridos que são feitos através desse recurso aqui também. Okay? Cores. Quando falamos em cor, estamos na verdade falando de luz, pois sem a luz não existiria o que chamamos de cores. Na natureza, encontramos dois sistemas cromáticos, o sistema aditivo e o sistema subtrativo. O sistema aditivo é aquele formado pelas três cores primárias, o azul, o vermelho e o verde, o famoso RGB. Decompostas a partir da luz branca solar, que é a fonte natural de luz no planeta Terra, as lâmpadas elétricas, velas ou outros aparatos luminosos nos fornecem iluminação sintética. A natural é a luz do sol. Chama-se aditivo porque a adição das três cores primárias formam a luz branca. A decomposição das cores primárias da luz branca num prisma acontece devido às diferenças de comprimento da onda de cada cor, que vão do vermelho ao violeta. O olho humano consegue perceber cores que possuem comprimentos de onda que vão de 380 nanômetros a 780. Nanômetro é a milionésima parte do milímetro, viu? E abaixo desses 380 está a luz infravermelha e acima a emanação ultravioleta. Quando misturamos essas cores primárias entre si, temos os seguintes resultados: vermelho mais azul magenta, vermelho mais verde amarelo e verde mais azul ciano. Essas cores resultantes são chamadas de cores secundárias da luz e são ao mesmo tempo as cores primárias do sistema subtrativo. Todos os objetos do mundo possuem cor. Essa cor é formada pelos elementos naturais ou sintéticos que se encontram na sua camada externa. Os pigmentos podem também ser naturais ou sintéticos. Esses pigmentos, em contato com as cores, luz, vão absorver determinadas faixas de onda cromática e refletir outras que serão captadas pelo olho humano. O sistema subtrativo leva esse nome tendo em vista que a mistura de suas cores primárias tende ao preto, ou seja, a ausência de luz. A mistura entre as cores primárias do sistema subtrativo, ciano, magenta e amarelo, resulta no seguinte: ciano, magenta, azul, ciano mais amarelo, verde, amarelo mais magenta, vermelho. Nós, como iluminadores, também pensamos muito em cores quentes e cores frias. Está aí uma composição delas. Isso não quer dizer que cores quentes e cores frias sejam tons pastéis. Atenção, hein? A densidade é outra história, ok? Tá bom? Segue um exemplo também de um resultado de um belo espectro da soma das cores. Grandes combinações envolvendo aí, tá certo? Vocês prestando atenção, cara, fazendo testes, experimentando, você vai conseguir ter resultados incríveis. Aqui no finalzinho desse espectro também, eu coloquei aqueles filtros dicróicos que eu mostrei na exibição, o resultado deles sobre uma luz branca, tá certo? Esses filtros dicróicos, eles aguentam temperatura, tá? Luz quente. Imagina lá dentro de um moving light o feixe de luz passando por ele. Por isso os caras começaram a construir também os gobos com filtros dicróicos. Além de você fazer o desenho colorido, você não queima ele. Ele leva a durabilidade, não é que ele nunca vai queimar, é que ele dura muito mais tempo. Só você guardando bem, limpando, cuidando, que você vai ter isso para sempre. Note bem a beleza e a harmonia natural do sistema. As cores secundárias do sistema aditivo são as cores primárias
do sistema subtrativo. E as cores secundárias do sistema subtrativo são as cores primárias do sistema aditivo. O preto e o branco não são cientificamente consideradas cores. O branco é o resultado da soma de todos os comprimentos de onda, e o preto é a ausência completa da luz, portanto da cor. O sistema aditivo é chamado também de sistema RGB, Red, Green, Blue, e o sistema subtrativo de CMYK, onde o K representa o preto, porque é adicionado aos pigmentos para obtenção de maior ou menor saturação, visto que não encontramos pigmentos puros na natureza. O CMYK, né? O estudo das cores é fundamental em quase todas as áreas do conhecimento, por isso mesmo vale a pena começar já. Segue aí, olha que exemplo, lindo, né? Eu ia falar um pouquinho sobre a captação. Uma coisa importantíssima no trabalho de iluminação é a correção da temperatura de cor, porque o nosso olho consegue muito rapidamente equilibrar as cores que nós vemos no mundo real. Já com, por exemplo, com as câmeras, isso é mais complicado. Enquanto o cinema e a televisão era preto e branco, em tons de cinza, não havia necessidade de equilíbrio das cores, nem na captação das imagens, né? Já com o cinema e a televisão coloridos, ficou patente a necessidade de busca de um trabalho de iluminação para se conseguir equilíbrio de cores padronizadas. Películas e câmeras de televisão começaram então a utilizar um padrão de cor um padrão de cor de 3.200 graus Kelvin. Isso foi conseguido um pequeno pedaço de material de tungstênio que foi sendo esquentado. Na medida em que sua cor ficasse próxima à luz do sol, entrando por uma janela e projetada numa tela clara, mediu-se a temperatura do material em graus Kelvin. Com 3.200 graus Kelvin, a barra de tungstênio apresentava a mesma impressão luminosa que a luz na tela. A partir daí, então, as películas de cinema e as câmeras de TV foram fabricadas para trabalhar com esse padrão. Hoje em dia, mesmo com as câmeras digitais, a iluminação em 3.200 graus Kelvin continua padrão. Para se conseguir, por exemplo, corrigir uma iluminação de lâmpada caseira para 5.600 graus Kelvin, utiliza-se o que se denomina de filtro corretor. Ele irá aumentar a temperatura da cor desse tipo de lâmpada, aproximadamente 2.600 para 5.600. Isso se faz necessário quando, por exemplo, temos uma gravação utilizando iluminação comum e luz do sol entrando no set. Já o contrário também é possível quando, por exemplo, baixamos a temperatura da luz do sol, que entra por uma janela de locação, 5.600, para uma lâmpada de tungstênio de 3.200. O sistema de iluminação também não se restringe apenas à correção da temperatura de cor. Existem também os filtros difusores de iluminação, polarizadores. Um bom posicionamento de iluminação, elementos de cena e câmera fazem a enorme diferença no produto final, dependendo do espaço e equipamentos utilizados. Tá certo? Tem que trabalhar direito, hein, moça? Bom, vamos fechar por hoje essa aula, e que é bem legal, é uma coisa... Eu não consigo trabalhar sem cor. Eu já fiz alguns eventos que eu precisei, alguns espetáculos que eu precisei trabalhar somente com 2 tons, mas sempre com ou branco ou um azul ciano, um azul glacial, alguma coisa, ou azul, branco e verde, porque o contratante não gosta de outra cor, não podia passar pelo vermelho, não poderia passar pelo lilás, seja lá o que for. Mas eu acho que a cor, para mim, a cor ajuda muito a transmitir sensações. E dependendo do que o artista quer para o seu trabalho, a cor vem muito a fluir quanto a isso. Então, na próxima aula, vou mostrar um pouquinho mais de acessórios para a gente entrar nas aulas dos equipamentos, tá?
Eu tenho algumas deixas falando em cores para iluminação cênica. Por exemplo, tem coisas que são muito evidentes, que puxam pela cor. Por exemplo, eu trabalhei muito com samba, e o pessoal do samba gosta, não só o pessoal do samba, mas sem querer generalizar a coisa, eles gostam muito dos ritos africanos, do candomblé e dos orixás. Os orixás, cada orixá tem a sua cor. Então, você precisa buscar conhecimento para ter conteúdo e resultado final da tua luz ficar legal. Não dá, por exemplo, eu tinha um amigo, sem querer, um bom iluminador ele, mas ele tinha uma concepção que eu ficava assim, às vezes, querendo questionar, mas, cara, era um sentimento dele, eu não podia mexer. E o público, tem hora que o público não está muito preocupado, cultura não é uma coisa que, quando você casa e faz sentido, todo mundo observa. Agora, quando você está fazendo a luz de qualquer modo, passa a batida. Então, ele expressava o amor dele, uma cena, a música, uma canção dolorida toda. Ele usava verde, um verde 90, 3 tons de verde. E pior que a luz não era tão bonita assim, não. Mas eu não queria ficar falando mal de ninguém, não. Mas aí eu perguntava, por que você usa verde na cena do amor? Ah, porque eu tenho esperança, e esperança para mim é verde. Vai saber, né? Tá bom, mais uma deixa aí. Ah, tem uma dos gringos. Não sei se aqui no Brasil se usa isso, mas eu ouvi dos gringos. Quando você não conhece o ritmo, não sabe qual é a música, mas você precisa acender a luz, e para não, o branco às vezes começa a mostrar, a luz branca começa a mostrar demais, então venha sempre com azul. Olha que ideia maluca. Porque não importando o ritmo da música que venha acontecer, no caso de shows, você usando azul, você sempre está com uma luz agradável para receber qualquer ritmo. Aí quando você reconhece o ritmo, sabe o que fazer, aí você consegue sair daquele azul e virar festa, seja lá o que for. O azul nunca é feio na luz. Aliás, a cor do diabo, né? Onde dizem que o diabo é azul, hein? Se liguem.